E o Corinthians tem apenas 5 dias para conseguir quase 34 milhões de reais, sob o risco de tomar uma punição da FIFA. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre a busca do Flamengo por um goleiro. Há um nome de um time da Série A que interessa bastante ao rubro-negro. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras, que cogita transformar um de seus atletas mais vencedores em dirigente. Para completar, segredos no Galo sobre o boliviano endinheirado atrelado ao clube. Vou falar também sobre o Neymar em dia de craque, o Botafogo cobrando mais de 410 milhões de reais do Lyon. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças, a fase iluminada do Cruzeiro, também no Sub-20 e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero insistir para que você se torne inscrito no nosso grupo de Telegram. Mas Nicola, por que eu deveria fazer isso? Primeiro porque você não paga nada, depois porque várias das nossas dicas têm dado super certo. Quem acompanha e segue nossas sugestões está se dando bem. Então, para ficar na hora do gol, na cara do gol, na hora de apostar, é só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o Telegram, por lá você passa a seguir a gente, vai fazer as apostas que quiser e a partir daí vai ter muito mais chances de se dar bem. Combinado? Não custa nada, você está perdendo a oportunidade. Já são mais de 20 mil pessoas inscritas no nosso grupo por lá. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que voltou com a promoção de ingressos para sócios torcedores. Quem é sócio torcedor da Lusa não vai pagar pelo ingresso na partida do próximo sábado, 4 da tarde, contra o Misto no Canindé. Importante lembrar que existem categorias dentro do programa de sócios torcedores da Lusa gratuitas. É a sua chance de assistir ao jogo da Lusa sem gastar absolutamente nada e ainda ajudar nesse confronto super importante, beleza? Bora contar que Miller, ex-jogador do São Paulo, rebateu Arboleda. Nessa segunda-feira havia contado para vocês que o Arboleda chamou o Miller de palhaço. A resposta do equatoriano se deu à crítica do Miller, afirmando que o São Paulo tem 9 estrangeiros e os 9 são ruins de bola. O Miller retrucou agora depois de ter sido chamado de palhaço, parabenizou o Arboleda pelo gol marcado, mas disse que o importante mesmo é ganhar títulos. E aí o Miller lembrou que enquanto vestia a camisa do São Paulo, foi campeão 15 vezes, o Arboleda tem apenas 3 títulos conquistados, foi campeão paulista em 21, da Copa do Brasil em 23 e da Supercopa do Brasil em 24. Para fechar o giro de notícias, contar que o Atlético Paranaense, rival do São Paulo na partida desse meio de semana, jogo de volta da Copa do Brasil, não vence a 6 jogos. São 3 empates e 3 derrotas, muita pressão pela demissão de Odair Hellmann. O time hoje está mais perto do Z4 do que do Z4 do que do G4 na Série B. São 5 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento e 8 pontos de distância para os times que estão subindo para a Série A do Brasileiro. Bora falar agora sobre o Palmeiras com uma possibilidade que está sendo estudada dentro do clube. O Verdão cogita transformar Marcos Rocha em coordenador de futebol. Lateral direito de 36 anos de idade, que está propenso a se aposentar em dezembro, tem a ideia de se tornar um dirigente. E o Palmeiras conversa com Marcos Rocha para tirar essa ideia do papel. Seria para repetir algo que já foi feito, por exemplo, com o Zé Roberto alguns anos atrás. Marcos Rocha, super identificado com o Palmeiras, havia chegado em 2018 por empréstimo do Atlético Mineiro, foi contratado no ano seguinte e desde então acumula uma série de títulos. Foi bicampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, tetracampeão paulista, além de vencer uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. O fato de ser um cara que dá bons exemplos, comportamento retilíneo, nunca se envolveu em qualquer polêmica, joga a favor da sua permanência. Só para completar, importante lembrar que o Marcos Rocha perdeu bastante espaço e deve jogar ainda menos com o crescimento do GA e a contratação do Kelvin, que foi anunciado como reforço alviverde na noite dessa segunda-feira, lateral comprado por 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. E aí vem uma informação importante, não há pagamento previsto de bônus. O Palmeiras desembolsa esses 5 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos e fica com o ótimo ex-lateral do Atlético Paranaense que estava jogando no CSKA da Rússia.
Preciso falar agora sobre o Cruzeiro, um dos líderes do Campeonato Brasileiro, tem a mesma pontuação do Flamengo e que vai muito bem também no Sub-20. O Cruzeiro tem a melhor campanha do Campeonato Mineiro, está classificado para semifinais do Brasileiro Sub-20, decisão, o confronto de semifinal contra o Palmeiras, na fase anterior, eliminação contra o Flamengo. O Cruzeiro foi ao Rio de Janeiro em jogo único, empatou no tempo normal e desclassificou o Flamengo nos pênaltis. Para completar, 5 atletas do Cruzeiro Sub-20 foram chamados para a seleção brasileira da categoria. A seleção participa de 2 amistosos contra o Paraguai nos dias 8 e 11 de agosto. São os últimos testes antes da Copa do Mundo Sub-20, que será disputada em setembro no Chile. Os convocados do Cruzeiro, o goleiro Otávio, o zagueiro Bruno Alves, o volante Murilo Hickman, o meia Juan Gabriel, além do atacante Kaique Kenji. Importante destacar que o Ronaldo Fenômeno, sempre muito criticado pelo torcedor do Cruzeiro, foi o grande responsável pelo investimento nas categorias de base. É bem verdade que ele não gastou muito no time principal, as contratações eram modestas, mas na base investiu-se bastante. Tanto que os frutos estão sendo colhidos e o Cruzeiro tem criado e revelado jogadores bastante interessantes. Bora falar agora sobre o caos no Botafogo, por causa da briga entre John Textor e os acionistas da Eagle Football Group. Contei para vocês nessa segunda-feira que o pessoal da Eagle quer tirar o Botafogo de John Textor. Precavido, o norte-americano já tomou uma série de medidas, entre elas transferir a SAF Botafogo para uma empresa nas Ilhas Caimã. Não sei até que ponto isso é bom para a instituição, para o Clube Botafogo. E esse litígio se tornou ainda maior quando o Textor decidiu cobrar 410 milhões de reais do Lyon. Essa foi uma forma que ele encontrou para tentar responder aos ataques de Michele Kang e do Ares Management. A Michele Kang é a presidente do Eagle Football Group e o Ares Management é um fundo de investimento que havia emprestado dinheiro para que o Textor comprasse o Lyon. O problema é que o Textor nunca devolveu nem sequer um centavo e hoje ele deve 2 bilhões e 800 milhões de reais para esse fundo de investimento. O que o Textor alega para cobrar 410 milhões de reais emprestados ao Lyon? Segundo ele, essa bolada teve a ver com uma série de ajudas dadas pelo Botafogo nos últimos tempos. Entre outros motivos, por aceitar vender Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair, pensando no caixa do Lyon. Ele também conta que o Almada custou 27 milhões de euros, que o Igor Jesus foi vendido por 43 milhões, que o John, goleiro, foi comprado que o Jair foi vendido por 20,9 milhões de euros e que o Savarino foi vendido por 7,6 milhões de euros. O Botafogo entende que empréstimos foram feitos para ajudar na situação do Lyon. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa treta, como é que você acha que termina? A única certeza que eu tenho é de que o Botafogo, mais cedo ou mais tarde, vai ser atingido por tudo isso. Quero falar agora sobre Neymar, que viveu uma noite de Neymar, o craque que a gente está habituado. Ele foi o autor de 2 dos 3 gols na vitória contra o Juventude, nessa segunda-feira, 3-1 no Morumbis. Jogo assistido por 37.485 pessoas para uma renda de 2 milhões e 800 mil reais. Importante contar que o Neymar estava sendo observado por gente da comissão técnica da seleção. A ideia é levá-lo para a próxima convocatória. O Neymar, depois da partida em que ele foi o grande personagem, o principal jogador do jogo, ele fez uma série de críticas, observações e chegou a discutir com um jornalista. O jornalista chamou o Neymar de vacilão, o Neymar ouviu, não gostou, foi tirar satisfação. Depois o jornalista disse que pediu desculpa, que não imaginou que ele fosse ouvir, que não era isso que ele queria dizer. O Neymar até teve uma atitude correta, não foi pro confronto, só, por que você está me chamando de vacilão? O que eu fiz para você? Enfim. O Neymar também foi perguntado a respeito do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e a resposta foi, abre aspas, jogar no Allianz Parque para mim é impossível. Jogar em society é algo que incomoda a qualquer jogador, independente das lesões. O Morumbi é muito bom e me sinto bem nesse campo. Só para completar, é importante dizer que apesar da vitória, Kleber Xavier continua pendurado no peixe. Isso porque a atuação do Santos de forma coletiva não foi boa. O Juventude finalizou 20 vezes, sendo 10 no alvo, e criou inúmeras oportunidades, especialmente quando o jogo estava 2-1 para o Santos. Juventude esteve muito perto de fazer o 2-2, o que seria o verdadeiro caos pro Peixe.
De qualquer forma, o Santos conseguiu com a vitória sair do Z4, hoje 18 pontos conquistados em 17 rodadas, ele está 2 posições acima da zona de rebaixamento. Hora de falar sobre aquele boliviano endinheirado e especulado como um possível investidor do Clube Atlético Mineiro. Na semana passada surgiu a notícia de que Marcelo Claure, que é dono do Bolívar e tem 35% das ações do Girona, colocaria cerca de 390 milhões de reais no Atlético. Vocês lembram, né? Cheguei a consultar uma fonte atleticana que disse não ter ouvido nada sobre o tema. No fim de semana, o Marcelo Claure foi às suas redes sociais e postou o nome do Atlético, acompanhado de uma ponto de interrogação. Confesso que achei estranho, durante a live dessa segunda-feira procurei um dos acionistas do Galo para perguntar se existia alguma chance de o Claure se tornar investidor, parceiro, sócio nas ações do Atlético. A resposta de um dos acionistas do Galo foi, abre aspas, não podemos fazer nenhum comentário a respeito. Confesso que fiquei com uma baita pulga atrás da orelha. Se o Marcelo Claure e o Atlético nunca conversaram, nunca houve negociação, era só esse acionista responder que não tem por que falar sobre ele, que ele está completamente descartado, que não existe negociação. Agora, quando a resposta é, abre aspas, não podemos fazer nenhum comentário a respeito, fico com a impressão de que existem sim tratativas entre o Galo e o Marcelo Claure. Se ele vai colocar dinheiro no clube, e essa é uma coisa que a gente vai descobrir somente mais para frente. Mas estou convencido de que existe alguma coisa entre as partes. Quero falar agora sobre o Flamengo em busca de um goleiro. E existiam 2 nomes muito interessantes na visão rubro-negra. O goleiro Neto, que está fechando com o Botafogo, e Brazão, que é jogador do Santos. Quero começar explicando sobre a situação do Neto, que teve seu nome defendido por jogadores importantes do Flamengo. Os líderes e mais veteranos apoiaram a contratação desse atleta de 36 anos de idade, que já havia jogado com alguns dos rubro-negros na seleção, entre eles Alexandro e Danilo. O problema é que o Neto está muito perto de virar reforço do Botafogo, negociações avançadas entre Botafogo e Bournemouth, que detém os direitos econômicos do atleta. O Neto chegaria para ser titular no Botafogo, enquanto no Flamengo ele teria a dificuldade de concorrer com o Rossi. Até por isso a decisão pelo Botafogo se torna mais compreensível. Atleta de 36 anos de idade, que já viveu bons momentos no futebol europeu, mas que no Bournemouth amarga a reserva. Voltamos ao Brazão, goleiro que pertence ao Santos, contratado em 2024 com um enorme ponto de interrogação depois de chegar da Inter de Milão. A Inter topou rescindir o contrato, ficando apenas com um percentual de uma venda futura. Hoje o Santos é dono de 60% dos direitos econômicos. O Brazão é um dos principais jogadores do Santos desde a temporada passada. Por exemplo, na vitória por 3-1 contra o Juventude, mais uma grande atuação do goleiro, que tem enorme potencial. E, de fato, seria um baita substituto ou alguém para concorrer com o Rossi. As negociações estão em fase inicial e o Flamengo quer contratar um atleta antes de liberar o Matheus Cunha para jogar no Cruzeiro. O Matheus Cunha já se acertou com a Raposa, assinou um pré-contrato. Se não houver acordo nesse ano, ele chega de graça ao Cruzeiro em janeiro do ano que vem. Se o Flamengo conseguir a contratação de um goleiro ainda nesse segundo semestre, libera o Matheus Cunha de forma antecipada para jogar no Cruzeiro. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem até o dia 11 de agosto para arranjar 33 milhões e 800 mil reais, sob o risco de ficar impedido de contratar atletas. Essa foi uma decisão da Corte Arbitral do Esporte, que atua como uma espécie de segunda instância para casos decididos pela FIFA. A questão envolve a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Essa cobrança do Santos Laguna é de 6 milhões e 100 mil dólares, que se transformaram em quase 34 milhões de reais. O Corinthians havia comprado o jogador e não fez os pagamentos. O Santos Laguna levou o caso à FIFA em fevereiro desse ano. A FIFA decidiu a favor do Santos Laguna. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e também foi derrotado. Agora, existe esse período de alguns dias, são 5 dias, para que o Corinthians consiga o pagamento. Caso contrário, o Timão será proibido, punido com o transfer ban, que o impede de registrar atletas, e aqui vem a preocupação. O Corinthians hoje precisa de contratações. Há uma promessa feita ao Dorival de 4 atletas sendo contratados. Se esse transfer ban acontecer, o Corinthians vai ficar impedido de registrar jogadores, o que seria bastante prejudicial para o segundo semestre. Nicola, qual é a chance de o Corinthians conseguir 34 milhões de reais em 5 dias? Ela é muito pequena, para não dizer zero.
O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras e tem conseguido a duras penas pagamentos dos salários, dos direitos de imagem e também de premiações com seus jogadores. Só para você entender, o Corinthians devia ao Memphis Depay cerca de 5 milhões e 200 mil reais pelo prêmio do título do Campeonato Paulista. Essa grana vai ser quitada em 3 parcelas, a primeira já foi e restam outras 2. Enfim, a ideia agora vai ser buscar alternativas e novas fontes de receitas para que o Corinthians arranje esse dinheiro e fique livre desse transfer ban. Só para completar sobre o Timão, registrar que o Corinthians quer trocar o árbitro de vídeo do clássico contra o Palmeiras. Nessa segunda-feira foi divulgado o trio de arbitragem, além da equipe do VAR. O Caio Max foi escolhido para cuidar do VAR. O Corinthians alega que ele já ofendeu o Timão em uma transmissão da Twitch no ano passado. Na oportunidade, o Caio Max escreveu, abre aspas, Timão tem que F3 pontinhos, não vou falar o palavrão, até porque vocês não precisam disso, certo? A última do Corinthians, contrato de Matheus Bidu foi renovado até 2027. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, assim que surgir notícia.